E tem muitos programas. E tem muitos programas para o futuro? Indaguei. Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e redarguiu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Final do capítulo 29. Bom, esse capítulo aí, na realidade, como eu já tinha dito, aí, semana passada a gente comentou algumas coisas já em relação a esse texto, que é a questão de localização. Vamos só recapitular uma questão. Tá? Campos da Paz fica no umbral médio. Nosso lar fica no umbral fino. Esses lugares mais desorganizados das regiões umbralinas e não trevosas é o umbral grosso. Já vê esse último exemplo aí que ela deu do pai dela, o Bacelar. Ele foi resgatado do umbral grosso para o umbral fino há cerca de 50 anos. Ficou lá, se recuperou longo, olha os anos como se passa, né? E lá acabou se dedicando para o atendimento e as coisas que ele faz hoje como socorrista e já como uma pessoa bem mais experiente servindo, né? Com caridade, fraternidade, para a espiritualidade superior, na colônia espiritual Campos da Paz, que é abaixo, fica bem abaixo do nosso lar. Nesse texto também dá para ver. Para ir ao nosso lar, não é assim, eu vou lá. Tem que ter acesso, tem que ter mérito, tem que ter vibração. E lá das duas, tanto para a visita, como também para um desencarnado, para um espírito ser acolhido em nosso lar, não é assim. A gente às vezes se baseia muito pelo que o André Luiz, lá na história do nosso lar, da obra, que ele conta toda a trajetória dele lá do umbral grosso, né, que ele estava lá embaixo, na crosta da treva, que ficou lá durante cerca de 9 anos. Lá ele é resgatado, mas houve ali a utilização dos méritos da mãe dele. Tá? E, muito provavelmente, o próprio Clarencio sabia de alguma coisa do futuro, que ele teria toda a condição de ser o espírito que foi, né? De ser um mensageiro do alto para realizar a mediunidade do mundo espiritual, a mediunidade do mundo dos encarnados, que ele fez através do Chico Xavier. Então, tudo isso aí, claro que a espiritualidade sabe, mas tinha mérito para isso, e mérito de terceiros foi utilizado no caso da mãe dele. E isso aí é uma moeda que prepondera no plano espiritual. É possível, a gente vê por várias obras, várias descrições de espíritos que se utilizam do seu bônus, do seu crédito a favor dos seus afetos. É lógico que vai ter aí uma interação, aí como diz também no texto. Não é assim chegar no nosso lar e ser resgatado e ser um obsessor e ser um sofredor, mas ele tem que demonstrar no coração uma vocação à mudança de comportamento, a mudança no campo moral. E aí, o que diz a Cecília ali? Ela dá a experiência no Campo da Paz, que os sofredores de Campo da Paz têm ainda o coração endurecido. Tá? São muito arrogantes, são muito prepotentes, eles tentam muitas vezes querer impor a sua vontade e se acham, entre aspas, injustiçados. Acham que mereciam muito mais do que têm, acham que, pelo que eles fizeram na encarnação, eles mereciam um destino melhor, e é assim sucessivamente, né? Porque a gente faz esses comparativos. Então, no nosso lar, quando a gente tem assim, muito mais, claro que ainda com o processo evolutivo, se fôssemos ter a concepção do nosso lar no ano 1800, 1700 e tanto, claro que seria hoje aí correspondente a essas zonas umbralinas do umbral grosso. Tá? Mas hoje, nessa época, em 1944, e já hoje, 2023, o nosso lar está muito mais saneado e a aceitação, o espírito para ter a condição de fazer uma visita ao nosso lar tem que se utilizar de muito mérito, muito crédito. Isso a gente vai ver até no capítulo seguinte, ali depois
a própria Cecília e os outros ali que vão dizer que vão ter que pediram para visitar, fica registrado e é analisado o pedido. O ingresso não é assim, eu cheguei lá e quero ir, eu tenho um conhecido do nosso lado, vou chegar lá agora. Não é assim. E a gente também vai ver a questão do espírito. O espírito do alto faz o resgate abaixo. O de baixo não faz a visita do alto. Tem que ter muito mérito. Isso aí também a gente vê nas obras do Inácio, Odilon, as viagens espirituais que eles fazem a áreas superiores, e há muitas vezes até a necessidade de um preparo alimentar, higiene mental e assim sucessivamente. Mas eu acho que fica desse capítulo essa questão que vai ser persistente agora pelos próximos capítulos, da frequência vibratória de Campo da Paz e nosso lar. E nós estamos na crosta. A crosta está bem próxima aos postos de socorro. A gente vai ver depois essas localizações e compreender um pouquinho como é que funcionam esses desencarnes que a gente... os nossos afetos conhecidos, quando desencarnam, para onde que vão? Né? E é para entender bem essa coisa de cidade espiritual e seus postos de socorro. Isso trazendo para a nossa linguagem, a gente pode olhar, a gente tem os pronto-socorros, né? Tem as UPAs aí, que as unidades de pronto atendimento, e tem os UBS aí, que são as unidades básicas de atendimento, que tem pouca coisa. Isso aí no plano espiritual também tem, e são esses lugares, esses postos, que dão a assistência àqueles que têm a condição de serem resgatados e enviados. Aí, conforme a ficha de cada um, o prontuário de cada um, vai ser o local que vai nos atrair. E outra coisa que a gente tem que também perceber que, muitas vezes, quando a gente vai desencarnar, os nossos afetos no plano espiritual, eles, às vezes, por méritos nossos e deles, e pela nossa ficha anterior da nossa encarnação, já há um propósito de acolhimento em locais espirituais. Nós vamos a um posto de socorro, depois nos recuperamos numa colônia ligada a esse posto, ou vinculada à nossa residência, ao local onde nós estamos situados, geograficamente, do ponto de vista espiritual, e somos acolhidos depois de recuperados em determinadas até residências com determinados espíritos familiares nossos do passado, ligações afetivas nossas, e muitas vezes está reservado já lá, já está pronto o nosso quarto, o local onde nós vamos, um cômodo da casa, onde nós vamos ser acolhidos mais adiante. Eles já estão sabendo disso. Há pessoas, há espíritos, e é uma coisa também muito comum, mesmo com aqueles que não se deram conta do desencarne. Isso a gente tem que não ficar achando que no mundo espiritual, eu sei, desencarnei. Muitos vão ser acolhidos em residências e nem sabem que desencarnaram. E esse processo de interação ele vai ser lento e gradual, ou muitas vezes até não vai ocorrer nos próximos anos, ou vem a reencarnar sem perceber que desencarnou. Isso a gente tem que perceber, porque achar que o mundo espiritual é etéreo e o mundo espiritual, um para o outro, fica falando, desencarnasse também. Esses diálogos são sobre já postos de socorro, onde os socorristas têm essa concepção espiritual. Não vou dizer nem de doutrina espírita, mas da espiritualidade superior. Vamos tentar, então, ir para o 30 e a gente vai evoluindo e avançando nessa discussão. Vamos lá, então. Capítulo 30, em palestra afetuosa. Voltávamos-nos em conversação amiga para as belezas de nosso lar, quando Aldonina interveio, acrescentando: alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês de tempos a tempos. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo da Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Percebendo-nos a curiosidade, prosseguiu: morava ele conosco, mas desde muito tempo foi convocado a serviços por lá, vindo mais tarde buscar a noiva.
Vicente, que se mantinha em atitude expectante, exclamou: tocamos num assunto que muita admiração me tem despertado, desde que regressei dos círculos terrenos. Não tinha no mundo a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Quando assisti a festividades dessa natureza em nosso lar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. Cecília, vivaz, acentuou sorrindo. Isso se deu também conosco. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado da alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? E, além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia de leis sábias e justas. E como são felizes os que se casam em nossos planos, acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou: sim, para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Para colher os júbilos dessa natureza, é necessário ter amado com alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma, são incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Desejando, porém, retomar o assunto referente a Isaura, interroguei, curioso: continuem falando-nos da irmã que se mudou para nosso lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio. Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela, transferindo-se para lá definitivamente? Cecília sorriu e retrucou: isso é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo, porque estava em situação inferior à dele. Mas Antônio, como superior, poderia descer a buscá-la. Não creiam, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento, porquanto obtiver a permissão das autoridades de nosso lar. Mas um dos chefes de serviço aconselhou Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, não podia opor qualquer embargo, mas pedia à noiva preparar-se por 6 anos sucessivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Recebi essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa. Já fui visitar o casal uma vez, disse Aldonina honrada, quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Estive em nosso lar durante uma quinzena inesquecível para mim. No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Lá irei, contudo, mais tarde, pois continuo em meu trabalho, e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Admirando a beleza de sentimentos daquelas jovens, indaguei emocionado: mas não tem vocês, em Campo da Paz,
instituições semelhantes? Não existirão por lá templos de alegria abertos à juventude? Ah, sim, murmurou Cecília, como quem não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno. Muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Os quadros inferiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui ministérios da união divina, nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no evangelho para funcionar com eficiência. Além disso, temos os problemas de finalidade. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. A nosso ver, Campo da Paz é mais do que tudo um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados. De 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro como este, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo. A jovem fez uma pausa mais longa, observando o efeito de suas palavras, e rematou. Nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha, com a paz de Jesus. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como esta. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. O serviço circunscreve-se à cidade? Perguntei. Não, o trabalho é multiforme. Eu e Aldonina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto dos recém-encarnados. Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias e torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos de existência carnal. E talvez porque lesse em nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou-se, explicando. Felizmente, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente os nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos, a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz com a eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético. E sorrindo de modo singular, concluiu. No trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Final do capítulo 30. Eu tive aí várias informações, né? Primeiro, consolida aquela questão do visitar o nosso lar utilizando dos seus prêmios. Qual é o prêmio? Então, uma diz ali que o prêmio assiduidade, muito provavelmente na tarefa que ela tem de trabalho e que adquire os seus bônus, né, a sua moeda, que credencia provavelmente de uma forma digital as horas de trabalho e cada hora multiplicada pelo grau de importância. A gente vê isso aí lá também no nosso lar, né? Porque para nós serve até de padrão para isso, que algumas atividades, existe o bônus hora dobrado ou até triplicado. Um dos bônus que é dado em dobro são aqueles que se dedicam às crianças, né? E evangelizar, educar a criança, ser professor, né? Ganha em dobro, isso lá, né? Imagina só. Então, isso aí a pessoa vai agregando
valor e tendo crédito, e pode utilizar de acordo com a possibilidade. Não é assim, eu tenho crédito e quero ir no nosso lar, tem ingresso. Não. Vai se inscrever, vai ser analisado e tal. Porque aí tem uma diferença que a gente tem que frisar mais. Campo da Paz, que fica abaixo, e recebe vários espíritos endurecidos, não são espíritas, não são nem cristãos, na sua maioria, nada disso. Agora, no nosso lar, já é uma universidade, como disse no capítulo anterior, uma universidade da espiritualidade. Aqueles ministérios funcionam como universidades, e cada um especificando uma atribuição. Os frequentadores, os que moram em nosso lar, todos sabem do processo da reencarnação, sabem do processo evolutivo, compreendem a vida no sentido universal da palavra, insere na sua mentalidade os ditames do Evangelho de Jesus. Isso sim, não é uma cidade espírita, mas é uma cidade cristã. Não necessariamente lá todos têm que acreditar no que diz o Kardec, mas acabam sendo envolvidos por esses conhecimentos que a fé raciocinada, quer dizer, a racionalizar todos os nossos conceitos em relação à vida, acabamos convergindo para a doutrina espírita. Não tem como fugir disso. Isso aí é difícil alguém que vá com a mente aberta estudar o Evangelho de Jesus e incluir essa concepção de reencarnação, de processo evolutivo inserido na lei de causa e efeito, não tem como deixar de lado os ditames da doutrina espírita. O que mais nos distancia o ser humano, a individualidade humana aqui no mundo dos encarnados, do espiritismo? É o nem querer discutir ou pensar no processo de encarnação, fico assim, tá, aceite a reencarnação, quero ser isso, quero ser aquilo, ou, tá louco, se eu tiver que reencarnar com os meus mesmos problemas, é exatamente com os problemas que vai reencarnar. Agora, diz para as pessoas, preferem ficar com aquela concepção, não quero nem pensar nisso. Aí já coloca um escudo na frente, e são a maioria das pessoas que se relacionam conosco, eles estão dentro da nossa família, as nossas relações sociais, e aí nem é propósito do espírito em discutir, e já é difícil quando as pessoas abrem uma portinha, um pouquinho, uma frestinha, para tentar receber uma mensagem, aí já vem aquela falta de fé, de concepção de querer abrir a cabeça para pensar um pouquinho mais, e não resiste, muitas vezes, até a uma discussão que não é o propósito. Não vai dizer assim, então, não acredito em reencarnação. Então, tá. Alguns encarnam doentes, vão viver alguns minutos, ou nem vão viver, ou vão desencarnar, o outro tem uma vida trágica, o outro tem todas as condições de saúde, de bem-estar, de bens materiais, e tem determinadas situações, e aí parece assim, esse foi escolhido por Deus? Que Deus bom é esse? Que nos exclui da possibilidade de viver bem. Agora, muda a concepção quando a gente diz assim, olha, cada um tem a sua experiência necessária para expungir coisas que nós agregamos a partir de que o nosso espírito passou a ter o exercício da sua razão, o poder de fazer pela vontade. E essa vontade gera alguns efeitos. E esses efeitos, quando se distanciam do que é perfeito, são pontos necessários de reparação no porvir. A soma desses pontos de dívida, de falta de débitos agregados, eles vão ter que ser reparados necessariamente para aliviar o próprio espírito, não é para satisfazer ao terceiro. O próprio espírito, quando tiver consciência de si mesmo, vai ter a necessidade de reparação. Mas, por enquanto, o espírito dorme, ele está dormindo, nós estamos vivendo, muitos dos que convivem conosco, que nós mesmos, parte da nossa encarnação,
dormindo, porque a gente não parou para pensar nessas coisas. Quantos erros persistentes, quantos hábitos nocivos persistentes, degradando a oportunidade de ascensão espiritual. E assim, nesse somatório todo, a gente vê o casamento aí. O casamento existe aqui e existe lá do outro lado. Nessas áreas mais da crosta, Campo da Paz, existem os casamentos, já um pouquinho melhorado que o nosso. Já tem a afinidade espiritual. E é natural que nas áreas um pouquinho mais saneadas, o reencontro ou novos encontros, porque tem que parar com essa concepção de assim, quem ficou aqui, o viúvo, a viúva, às vezes casa de novo. E lá do outro lado também, mas outros até ficam lá do outro lado esperando, como a gente vai ver agora no próximo capítulo. A questão de esperar o espírito afim de um lado ou de outro, e muitas vezes vão levar algumas dezenas ou séculos para a reaproximação, porque aí há uma distância vibratória entre um e outro. Isso tem na prática quantos espíritos que chegam lá do outro lado e vai ver o seu ex-marido, ex-mulher, já está lá com outra no outro lado. Isso existe até no campo obsessivo. Já se integrou com uma outra convivência e nem pensa mais. E vai receber essa informação, às vezes, um tempo depois de ter desencarnado, quando recebe. Ao passo que também pode acontecer aqui. Agora, que a gente sabe de espíritos que ficam num processo obsessivo e inconsciente, mas achando que é fato de esperar um pelo outro, acaba atrapalhando um no lado e o outro no outro. E aí, se tiver num ambiente de vibração superior, vai receber uma orientação, uma conversa fraterna para se distanciar dessa possível obsessão. Eu lembro aí o Odilon Fernandes, ele desencarnou, Odilon Fernandes, sabe aquele do livro da mediunidade. Ele desencarnou em 1973, ele era odontólogo e tal. A mulher dele, a Dalva Fernandes, ela só veio a desencarnar em 2009, 2008, por ali, 2010. E ela chega lá no mundo espiritual, quando ela teve que se recuperar algumas semanas, não estava em condição mental, e provavelmente ela desencarnou com alguma degenerativa, um Alzheimer, alguma coisa, com 90 e tantos anos. E aí, lá, quando ela toma consciência, e o Odilon diz, agora vou te levar lá para uma coisa, vamos lá comer. E ela sentiu o Odilon meio diferente. E ela pergunta, escuta, Odilon, tu está com outra? E ele, na realidade, o Odilon estava numa vibração superior. Ele disse, que é isso, Dalva? Estamos num outro processo de vibração. E ele que estava assim, ele que se distanciou dessa coisa da relação afetiva mais humana. E ela, naquela do controle ainda ligado aqui, os dois estão lá convivendo, mas é uma outra concepção de relação. Não é aquela de marido e mulher como era. E claro que o Odilon já era um espírito avançado, e no mundo espiritual está numa outra faixa, e ela pergunta para ele, escuta, tu está com outra? Ela conta isso no livro, aliás, é o Paulino Garcia que conta isso, e contam rindo, assim, e é um negócio bem plausível. Chega lá do outro lado alguém que foi antes e o outro, e olha, começa a ver com outro comportamento, está se dedicando a outras coisas, escuta, me abandonasse? Né? Da mesma forma, podia acontecer ao contrário. Chegar e realmente estar com o outro, você sabe quantos espíritos a gente vê que já estão lá com o outro e tão distantes. Ainda ficou o outro aqui, muitas vezes preso naquela situação, e se torna, quem sabe lá, um obsessor indireto, inconsciente de uma situação adversa como essa. Vamos no 31 aí? Vamos. Ô, Francisco, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem um tempo, mais ou menos, um tempo mínimo para voltar a reencarnar? Desencarnou, tem um tempo mínimo ou não é muito? Varia muito de cada caso para. Tem casos que são de alguns meses. Tá? E tem casos que aí é aquela coisa que fica até milênios, né? Mas aí, claro, já se degradando.
Em geral, esses espíritos que se programam e se utilizam aí na faixa entre 20, 30 anos e 100 anos, cento e poucos anos. Mas vem cá, tem que reencarnar, né? Esses todos que a gente fica aí lendo, o Odilon, o outro, o Inácio, chega um momento que vai ter que reencarnar. O Inácio sabe, se voltar, eu já saí em 88 da Terra, já estou aqui fazendo coisa, já nem quero pensar, porque é terrível reencarnar, claro, e se dá conta do que é num mundo mais transcendental do que esse aqui, né? É botar uma máscara, botar um escafandro e vir para cá com uma coisa bem limitada, que é a nossa mente cerceada na sua liberdade de expressão. Vamos lá? Vamos lá, então. Vamos lá. Capítulo 31. Cecília Ward. Poucas vezes no círculo carnal tiveram o prazer de assistir a reunião tão seleta. Todos os lustres estavam magnificamente acesos, e lá fora, as grandes árvores, docemente agitadas pelo vento brando, pareciam refletir o clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas. O castelo enchera-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores diretos da sua obra na recepção condigna aos amigos da colônia próxima. O júbilo transparecia em todos os rostos, e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, distanciados da hipocrisia e das convenções aviltantes. Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, dando o braço à nobre Ismália, parecia encantada com a lembrança. Dirigimos-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei, então, que um coro de pequenos musicantes executava harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na Terra. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali, num quadro vivo, encantador. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Comovidíssimo, ouvi o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Abeiramo-nos do órgão, sentando-nos todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram, sob aplausos calorosos, Ismália pediu a Cecília executasse alguma coisa. Eu? Disse a jovem corando. Se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para os seus ouvidos? Não diga isso, Cecília, tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música elevada é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre meu lar terreno nos dias mais belos. E antes que a jovem Bacelar perguntasse qual a peça preferida, Ismália continuou. Os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda, quando voltava do internato. Meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiavam ao piano. E fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou. Sua mamãe deve lembrar comigo a música predileta de meu velho e carinhoso pai. Notei que a senhora Bacelar disse alguma coisa firme em voz baixa,
e vimos Cecília caminhar para o grande instrumento sem hesitação. Com emoção indizível, ouvimos-la executar magistralmente a tocata e fuga em ré menor, de Bach, acompanhada pelas crianças exultantes. Fixei o rosto de Ismália, notando pela luz do seu olhar que os seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno do antigo ninho doméstico. Via enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente ao findar a execução. Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma, falou a nobre senhora com ternuras de mãe. Mostre-nos o seu coração. Os senhores bacelares estavam satisfeitos e emocionados. Lia-se-lhes nos gestos o carinho com que acompanhava os menores movimentos da filha. A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente que vinha de mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair-lhe das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na Terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o revérbero da aurora. Mas de algo me lembro, para registrar aqui, com a fidelidade de que é suscetível minha memória imperfeita. Como se fora rodeada de claridades diversas, daquela em que nos banhávamos, Cecília cantou, com voz veludosa e cariciante. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, como é longa a viagem entre escolhos, neste oceano imenso da saudade, ao sublime luar da eternidade. Em vão, a fada esperança acende a luz dentro de mim. Por que te foste ao mundo assim? Volta, amado, ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor. Trago comigo o bálsamo, a ternura. Volta a mim, vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada. Amarei os que amas, para que me abençoes com teu sorriso. Volta, amado. Esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. Quando desferiu as últimas notas, vi-lhe o semblante lavado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora Bachelard, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália e falou. Cecília nunca o esquece. A esposa do administrador, mostrando-se extremamente sensibilizada, indagou. Não têm vocês novas notícias de Hermínio? O pobrezinho tem vivido de queda em queda, esclareceu a nobre interlocutora. E Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar, enxugando os olhos. A esposa de Alfredo abraçou-a e falou: Minhas felicitações. Não sabia que você progredira tanto na arte divina. E que bela canção! Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou. Perdoe-me, querida Ismália. Meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Ismália, porém, de olhos úmidos e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo,
conchegou ao peito e murmurou: devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. Final do capítulo 31. Bom, a gente vê assim, a principal mensagem desse capítulo aí é a questão do amor verdadeiro, no caso aí a Cecília, que era expressa em relação a esse Hermínio, e o distanciamento vibratório. Né? Então, o sentimento de amor, muitas vezes, ele pode se distanciar pela vibração de um em relação ao outro. E isso nós temos aí o registro, ver ela, quando é invocado para ela que ela tocasse no órgão lá, uma partitura aí do Sebastian Bach, que é muito conhecida e é muito, né, que comoveu a todos ali, claro que remontando cada um ao seu passado. Nós estamos em 1944, as músicas clássicas, né, era o que se tinha antigamente. E isso levou uma reflexão, uma invocação para ela, e ela, por inspiração superior, dedica ao Hermínio um espírito que está ainda encarnado, está ainda num desregramento, que não vem simplesmente da atual encarnação que ele tem, que provavelmente que se vê ali, tem um processo de degradação e um encontro com ela que não deve ser só da última encarnação, para ter esse sentimento tão profundo assim. E aí a gente passa a refletir sobre os outros aspectos que já se estudou, né? Quantas vezes a gente repetiu aí a Alcione, lá naquela do livro Renúncia, né? Que vem aquela ligação espiritual dela com o Carlos. Então, ela pede autorização lá em cima, e aí é preparado o processo dela de reencarnar nos próximos 50 anos. Ela ia programar uma reencarnação que acaba ocorrendo, né, para se reaproximar do seu grande afeto, que é o Carlos. E esses afetos não necessariamente é essa relação de marido e mulher, mãe com filhos, são de irmãos, e em geral, elas não são específicas de uma encarnação, e sim de várias vivências, inclusive no plano chamado espiritual em relação a nós. Então, são ligações afetivas, em que um vai para um caminho e o outro acaba tropeçando. A gente pegar lá o exemplo da Lívia com Emmanuel, o senador Públio Lentulus lá, a Lívia que vai ser devorada pelos leões, e ela se sublima, e o Emmanuel vai ter com ela, depois, alguns encontros da mesma forma, claro que numa dimensão inferior a essa, a Ismália e o Alfredo. Veja só o Alfredo. Aquele que foi lá, qual foi o grande erro dele? Foi aquele de ir por atrás de uma calúnia e que levou a Ismália a uma derrocada naquela encarnação. Só que a Ismália hoje faz visitas a ele uma vez por semana, agora 2 meses, para dar a assistência nesse posto de socorro ligado a Campo da Paz em Nosso Lar. E a gente viu ali que os postos de socorro, eles funcionam a cada 10 quilômetros. E aí também a gente pode também fazer essa comparação com o capítulo anterior, que esses postos de socorro, eles estão em toda a nossa crosta no mundo dos encarnados. Se, por exemplo, nós estivermos ali na esquina e desencarnarmos por um acidente, um carro que nos atropela, um tiro, uma bala perdida, o que for, né? Nós não ficaremos sem o amparo do plano espiritual, porque espíritos socorristas vão se encaminhar ligados a estes postos. Olha, a cada 10 quilômetros, uma unidade de socorristas. Claro que poderá o desencarne ocorrer e ter um processo obsessivo, mas os socorristas vão dar a sua assistência. Aí vai ter uma questão de equilíbrio das forças, de como vai se dar isso, se vai haver a captura e levar lá, e a lei de causa e efeito. Agora, dizendo, ninguém está sob o desamparo, aí é atendido no posto de socorro, o posto de socorro vai entrar em contato com qual é o hospital ligado àquele espírito, seus familiares, a sua cidade de origem, mesma coisa que no mundo dos encarnados. Vai pegar a sua ficha,
o seu prontuário e vai ter a conexão. E aí vem a conexão com o hospital, com a cidade colônia ligada, se é um posto avançado, se é um nível médio ou uma unidade mais densa, mais grossa, um umbral grosso, e para lá vai ter essa assistência. Agora pode, nesse meio do caminho, a pessoa desistir, dizer que não quer e quer fugir do hospital. Aí é a situação que a gente vê de várias situações que envolvem o como se dá no plano espiritual esses processos de desencarne. Mas a gente vê toda essa situação como as coisas se conectam, né? E aí vê assim, mundo espiritual, mundo dos encarnados. Não, o mundo é só um, ele é espiritual. Onde nós estivermos, nós vamos ter as vibrações do nosso ambiente. Onde no nosso ambiente preponderar a bondade, essa bondade vai se irradiar ao ambiente em todos os níveis, um nível que nós não enxergamos e nem precisamos enxergar, porque também os espíritos não enxergam tudo, chamados espíritos, né? Porque também somos espíritos. Nós temos a limitação de enxergar as coisas e esses espíritos também estão lá, estão no posto de socorro. Alguns socorristas têm a capacidade da volitação, de ler o campo mental, mas na sua grande parte são espíritos que vão realizar o trabalho mais bruto, aquele que colocar uma maca, que vai levar uma ambulância, que vai ter os primeiros socorros, né, para receber alguma assistência para o seu processo de recuperação. Agora, não significa que todos os espíritos sabem de tudo e enxergam tudo, coisa nenhuma. Não é assim. Esse mundo, felizmente, não é assim, porque por isso que dá a condição dessa transição lenta e gradual. Nós nos inserimos num outro mundo, se nós formos muito acomodados, nós não vamos perceber quase nada. Agora, se tiver a curiosidade de perceber o que é, onde eu estou, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, é a pergunta que a gente tem que fazer já hoje aqui encarnado. Onde é que eu estou, o que eu sou e o que significa esse meu ambiente? As pessoas não fazem essa pergunta aqui, como é que vão fazer lá do outro lado? Hoje, por que a nossa família é essa família? Por que vim desse pai, dessa mãe, seja qual for a origem, ou teve uma intercorrência que me levou a chegar aqui, as minhas relações sociais, que são, como é que é a minha saúde como um todo, o meu corpo físico que foi me dado para uma oportunidade. Por quê? Como é que se dá isso? Então, como eu posso ser uma pessoa melhor? Como eu posso inserir nesse mundo que a gente acha, às vezes, perfeito, o mundo espiritual, todo mundo fala ali no nosso lar. Então, vamos imaginar aqui encarnado, vamos conseguir agora já os créditos para ser merecedor de uma visita ao nosso lar em desdobramento, quem sabe lá. Não é impossível. Tenho curiosidade de conhecer o nosso lar, porque estudei o nosso lar. É isso que os espíritos dizem. O Inácio vive dizendo lá, né? O pessoal que é recebido lá no Hospital dos Médicos. Olha, os médicos chegam aqui, aí tá, chegaram a primeira coisa, conseguiram chegar aqui como louquinhos. Ele diz assim, tá, estão atormentados, vão se tratar. Segunda coisa, quando começa a ficar um pouquinho melhor, escuta, onde é que é o nosso lar? Eu tenho curiosidade de ver lá. Por quê? Foi o único livro que mais ou menos passou por cima, algumas páginas, ouviu o filme, viu um monte de coisa, e aí tem a curiosidade, quero ir lá no nosso lar. Mas a gente pode, não só o nosso lar, mas por mérito, por desdobramento, por pedido e ter esse crédito, ser levado a várias áreas espirituais desse umbral mais refinado lá em cima, que a gente possa visitar e vir com uma concepção de vida muito desperta, irradiando assim, uma energia boa, aquele sono, o desdobramento, que nos causa revitaliza a nossa alma. Isso às vezes ocorre conosco. Não precisa se lembrar da visita que fez à noite, mas se chega cheio de ideias, de bem com a própria vida e demonstrando uma gratidão ao alto. Coisa que às vezes a gente esquece de fazer.
Então, se não servir para isso esses nossos estudos, essa reflexão permanente de procurar sempre ter essa concepção de mundo espiritual superior e que nós somos merecedores, mas nós temos que alcançar esse mérito. E como é que se alcança o mérito? Está aí de horas de trabalho, servir, ocupar o espaço e mudar a concepção e não se culpar pelos erros cometidos. Não se culpar pelos erros cometidos. Cometemos erros pela nossa imperfeição. E nós queremos se despir dessas imperfeições, aprimorar o nosso espírito, fazendo o bem, mudando a concepção. Se hoje passasse à minha frente tal oportunidade daquele erro cometido, ia fazer todo o meu esforço para não repetir. Isso que os espíritos, o bom do espírito, isso é que Deus, isso é que Jesus espera de cada um de nós. É essa que tem que ser a nossa vocação, e permanentemente procurar ser uma pessoa melhor. Eu acho que é isso. Alguém quer dizer alguma coisa ou podemos encerrar? Conseguimos avançar em 3 hoje, né? Então, é nossa gratidão sempre renovada ao plano espiritual superior, e levar o nosso pensamento mais uma vez ao alto, pedir que a gente possa persistir nesse caminho cada vez mais, de uma forma mais consolidada, agregando conhecimentos com as nossas realizações do dia a dia, nossa forma de pensar, de agir, e pedir ao alto, aos bons espíritos, que fortaleçam essa nossa persistência, que não permitam que num futuro, seja qual for, que a gente se desvirtue desse caminho. Até aqui, a nossa gratidão pelo esforço que nós vamos realizar e pelo acompanhamento espiritual ao qual rogamos ao alto que seja também persistente. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, pessoal. Obrigada, Francisco. Valeu.